Leitura do livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Crescimento é trabalho. Tome a sua cruz e siga-me de perto. Marcos 8,34. Living Bible. O processo do crescimento não apaga os nossos princípios organizadores. Nós nos lembramos do passado, mesmo que escolhamos nos libertar dele. Pode ser que em determinadas circunstâncias nos sintamos tentados a reagir da maneira antiga. Não podemos transformar imediatamente nossos antigos princípios organizadores em novos, mas podemos aprender a nos apoiar em outros até que os antigos se tornem uma maneira distante. Jesus ensinou que o crescimento envolve um árduo trabalho. Precisamos estar preparados para assumir nossa parte de responsabilidade, se quisermos colher a recompensa. Megan voltou a fazer terapia porque percebeu que repetidamente saía com homens carentes que esperavam que ela assumisse o comando da situação, o que Megan acabava fazendo. Como já tinha feito terapia, ela sabia que essa característica sua era resultado do seu relacionamento com o pai. Uma pessoa seriamente deprimida. Como era a filha predileta, Megan sempre se sentira responsável pela felicidade do pai e nunca se permitira ficar de mau humor na esperança de animá-lo. Quero mudar, ela me disse. Estou farta de homens carentes e perdedores. Quero me livrar de toda a bagagem do passado e seguir em frente. Onde estão os caras legais? Senti-me como se ela estivesse me convocando para assumir o comando da situação e respondi: você não pode mudar, mas pode crescer. Megan não gostou de ouvir isso, e foram necessários vários meses para que ela compreendesse o significado da minha afirmação. A verdade é que os princípios organizadores inconscientes que Megan estruturou na infância são uma parte permanente do seu inconsciente terreno. Nenhum de nós é capaz de mudar isso. Ela provavelmente vai continuar a ter um movimento semelhante sempre que conhecer um homem que a faça lembrar-se de alguma maneira do pai. Mas o que efetivamente podemos mudar é a reação de Megan ao seu passado. Agora que está consciente de que se sentia responsável por cuidar do pai deprimido, ela não precisa continuar a agir como se isso ainda fosse verdade. Todas as vezes em que se sentir tentada a cuidar de outro homem carente, pode perguntar a si mesma se está respondendo às necessidades do homem que está na vida agora ou à daquela que estava na vida lá há muitos anos. Ela é capaz de começar a perceber que pode se ligar ao homem de sua vida sem ter que cuidar dele. Responsabilidade significa capacidade de responder e agir automaticamente a partir dos princípios inconscientes do passado. Elimina essa capacidade e a substitui pela obrigação de ter sempre a mesma reação. Quando Megan disse quero mudar, ela estava na verdade dizendo não consigo mais suportar o que estou sentindo e quero que todos os maus sentimentos desapareçam. Crescer envolve avançar em direção aos bons sentimentos e não tentar escapar dos maus. Não podemos apagar os princípios organizadores de Megan, mas podemos ajudá-la a reconhecê-los, a lidar com eles e desenvolver outros. Megan pode aprender que as carências dos homens com quem se relaciona hoje são oportunidades de crescimento para ela e não exigências que precisam satisfazer. Embora isso signifique que Megan ainda precisa estar consciente de como sacrificou por causa da depressão do pai, ela está mais capaz de superar o efeito que esse distúrbio exerceu sobre o seu comportamento. Jesus falou sobre o processo de transformação espiritual
como uma tarefa que precisamos abraçar repetidamente todos os dias. Ele convidava as pessoas para tomarem a cruz, porque sabia que se tratava de um processo trabalhoso. Ele não oferecia às pessoas uma mudança instantânea. A vida melhor era para ele a própria decisão de percorrer o caminho difícil para segui-lo de perto. Essa escolha é o constante crescimento. Princípio espiritual. As mudanças rápidas são frequentemente temporárias, mas o crescimento lento transforma profundamente. Capítulo 4. Entendendo o pecado e a psicopatologia. Um certo homem tinha 2 filhos e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali dissipou os seus bens, vivendo dissolutamente. Caindo em si, disse: Vou partir em busca do meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Mas quando ainda estava longe, o pai o viu e, comovido, lhe correu ao encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai disse aos seus criados: Rápido, alegremo-nos e celebremos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi encontrado. Lucas 15, 11, 24. Na parábola do filho pródigo, Jesus nos diz que a principal causa do pecado é o egoísmo. A parábola trata de solução do pecado do mundo. Jesus estava estabelecendo que o pecado é o egocentrismo que resulta em um relacionamento rompido, e a salvação é o momento em que esse relacionamento é renovado. O filho pródigo partiu, deixando o pai, e acabou sozinho e perdido. Quando o acolhe na volta, o pai não menciona a vida desregrada, que depauperou a herança do filho. Nem mesmo considera que o comportamento dele mereça punição. Ele se alegra porque o relacionamento foi restabelecido. O egocentrismo situa-se no âmago dos problemas espirituais e psicológicos, porque tanto o pecado quanto a psicopatologia resultam da autopreservação a qualquer custo. Este capítulo mostra como o pecado e a psicopatologia são causados por relacionamentos rompidos e como a salvação e a saúde psicológica acontece quando os relacionamentos são reconstruídos. A patologia do egoísmo. Quem agarrar-se à própria vida, a perderá. Mateus 10:39. Living Bible. Dora deixou de acreditar nas pessoas há muito tempo. Seus pais a desapontaram, seus amigos a decepcionaram e ela achou que Deus tampouco a ajudou. Dora passou a acreditar que quando queremos que uma coisa seja feita, temos que fazê-la sozinhos. Dora encara as outras pessoas como adversários. É como se ela estivesse competindo com todo mundo por causa de tudo, sempre querendo ter certeza de que não será enganada. O problema é que mesmo quando consegue evitar que os outros a enganem, ela ainda se sente lograda. Quando não temos com quem compartilhar as coisas, a satisfação de conseguir o que queremos não dura muito tempo. Dora construiu um muro de defesa para garantir que ninguém conseguirá se aproveitar dela. O que não percebe é que, além de impedir que os outros entrem, esse muro a mantém presa do lado de dentro. A verdade é que Dora se ressente de estar sozinha. Ao tentar evitar ser vítima dos outros, ela criou o próprio inferno. Procura se proteger desconfiando dos outros, quer curar suas feridas, permanecendo isolada. Dora tem poucos amigos porque sua atitude é muito defensiva diante das pessoas.
e sua vida não parece ter significado porque ela não acredita em nada maior do que ela mesma. Dora age como se estivesse absolutamente certa do que quer, e é, em geral, inútil discutir com ela a respeito disso. Mas sua fachada, confiante e segura, serve apenas para ocultar seu sofrimento. Dora está tão ocupada em se defender que não sobra energia para construir coisas melhores para a sua vida. O que ela não percebe é que manter os outros à distância lhe dá uma falsa segurança, mas a impede de obter o que precisa para se sentir completa. Tanto do ponto de vista psicológico quanto do espiritual, Dora extraviou-se e, sem a ajuda de outras pessoas, será incapaz de encontrar o que realmente precisa. O ponto inicial, tanto da salvação quanto da saúde psicológica, é reconhecer que precisamos dos outros. Do ponto de vista espiritual, necessitamos de um relacionamento com Deus para sermos completos. De um ângulo psicológico, nossa saúde mental depende da nossa capacidade de nos relacionarmos bem com os outros. Se encararmos as outras pessoas como adversários dos quais precisamos nos proteger, nos tornamos defensivos e corremos o risco de prejudicar exatamente aquilo que estamos tão arduamente tentando proteger. Jesus ensinou que os seres humanos são seres essencialmente de relação. Ele frequentemente mencionava a importância da nossa relação com Deus e com os outros. Para Jesus, a saúde espiritual acontece quando os relacionamentos estão intactos e o pecado quando eles estão rompidos. Quando temos medo de que nossas necessidades não serão satisfeitas, nos envolvemos em atos impossíveis de autopreservação ou em mecanismos de defesa para nos proteger. Esses mecanismos, infelizmente, tornam-se psicopatologia que nos separa não apenas das outras pessoas, como também do nosso verdadeiro eu. Jesus declarou que os seres humanos não podem existir como ilhas. Os psicólogos afirmam que não podemos ser completos sem nos relacionarmos com os outros. Tanto o pecado quanto a psicopatologia resultam de atos desesperados de autopreservação que colocam o egoísmo no cerne dos nossos problemas espirituais e psicológicos. Princípio espiritual: o egoísmo é pecado e psicopatologia.